Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero rapidamente ler um texto da palavra de Deus em Efésios, o capítulo 6, o versículo 1, o 2 e o 3. E com esse texto eu quero me dirigir para os filhos. Efésios 6, versículo 1. Vós, filhos, sedes obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está aqui uma recomendação, uma exortação, um conselho do apóstolo Paulo para os filhos. O quanto os filhos devem respeitar, considerar os seus pais. Nos dias em que nós, de hoje, estamos vivendo, nós temos visto muitas coisas terríveis acontecerem entre pais e filhos, porque ambos não se respeitam mais. Os filhos não respeitam mais os seus pais e às vezes vice-versa, porque o pai também não deve provocar a ira aos seus filhos. Está nesse mesmo texto, mais abaixo um pouquinho aí se você for ler. Ambos às vezes não se respeitam mais, mas nós queremos nos dirigir aos filhos. Considere o seu pai, considere a sua mãe. Tem muitos filhos hoje que pequenos, crianças ainda, que não respeitam os seus pais, que batem o pé, que respondem aos seus pais. Alguns deles, culpa é dos próprios pais, porque não repreende, não corrige. E é preciso corrigir, porque a estultice está ligada à criança. Mas com a correção, isso vai se aplacando, vai saindo, vai deixando. Eu conheci uma família quando eu era adolescente, ou pré-adolescente, lá no interior. E era uma família de muitos filhos homens, mas não havia um respeito entre os pais, entre o pai e os filhos. Eles enchiam a cara de cachaça juntos no boteco e ambos se xingavam. Os filhos não tinham um pingo de respeito pelo seu pai, porque ainda que o seu pai lhe dissesse alguma coisa que ele não gostasse, mas eles tinham por obrigação respeitar o seu pai. Mas isso não acontecia. E o que nós vemos hoje é isto: um total de desrespeito aos pais da parte de alguns filhos, porque não são todos, mas
uma boa parte dos filhos não respeitam os seus pais. E por isso tem encurtado os seus dias na terra. Muitos têm morrido na sua adolescência por desobedecer os pais, os conselhos dos pais. Muitos têm partido para a eternidade sem sequer chegar à mocidade, sem sequer chegar aos 20, aos 30 anos, porque não respeitaram os pais, não atenderam os conselhos dos seus pais, fizeram aquilo que bem entendia, se levantaram contra os seus pais. E a Bíblia é categórica. Se quisermos ter uma vida longa na terra, nós precisamos respeitar os nossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que os nossos dias se alonguem na terra e possamos ver os filhos dos nossos filhos, ou seja, os nossos netos, respeitando os pais. Fica este conselho aqui para você, meu jovem, adolescente, para você adulto, para você que não respeita o seu pai e a sua mãe, para você que xinga aí o seu pai e a sua mãe. Sabe por que a sua vida está toda atrapalhada? A sua vida está toda enrolada? A sua vida está cheia de problema? Pense nisso. Você não respeita o seu pai e a sua mãe, você abandona o seu pai e a sua mãe lá no asilo, que teve tanto trabalho com você, que lhe ajudou tanto, cuidou de você. Agora os pais ficaram na sua velhice, já não conseguem mais trabalhar, já não conseguem mais estar sozinho. Aí você, às vezes, até para ficar com o que os seus pais têm, a herança, alguma coisa de valor, aí você pega o seu pai e coloca no asilo. E alguns ainda aparecem por lá, mas muitos nunca mais aparecem para ver os seus pais no asilo. Isso é uma sequência, a lei da semeadura. Mais tarde, os seus filhos vão fazer a mesma coisa com você. Vão lhe tocar no asilo e lhe deixar lá sozinho, porque foi o que você semeou. Então, respeite, considere o seu pai e a sua mãe. Cuide deles. Não faça isso, não pegue o seu pai ou a sua mãe e coloque no asilo, porque isto pode retornar na lei da semeadura para você. Honre o seu pai e a sua mãe, pois é o primeiro mandamento com promessa, e com certeza tu serás abençoado por Deus. Que Deus te abençoe e reflita e volte atrás e não faça o que você queria fazer. Respeite o seu pai e a sua mãe, honre-os, porque isso é bom diante de Deus. Que Deus lhe abençoe. Amém.